Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o método simplex. Lembrando que o método simplex ele é o método que vai ajudar a resolver de forma analítica o meu probleminha de otimização, tanto maximização quanto minimização. Para eu fazer aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso reescrever a minha função objetiva de forma que eu tenho todas as variáveis de um lado da minha igualdade e um termo dependente do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois termos aqui, vou jogar para cá, tá? Junto com o z igual a zero. Então, vai ficar z menos 3x mais menos 5, porque ele é mais, ele vai passar negativo. E vou igualar a zero. Nas minhas restrições, o que eu preciso fazer? Eu preciso manter aqui uma igualdade. Então, eu preciso acrescentar alguma coisa nesse lado da minha desigualdade para manter uma igualdade. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou estar acrescentando uma folga nas três restrições, de forma que tenha um equilíbrio. Então, vai ficar, nesse caso aqui, a primeira vai ficar 2x mais 4y mais f igual a 10. Na segunda, eu vou ter 6x mais y mais w igual a 6. E na terceira, vai ficar x menos y mais o meu tzinho aqui igual a 30. Então, aqui eu tenho tudo na igualdade, eu tenho o equilíbrio dos dois lados da minha equação. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os coeficientes da minha equação, tanto da função objetiva quanto das restrições, que agora eu tenho só a equação, e vou jogar numa tabelinha, tá? Então, eu vou vir para cá, na primeira linha eu vou colocar a função objetiva, que no caso vai ficar 1, menos 3, menos 5. As minhas variáveis, que eu chamei aqui de folga, tem coeficiente zero na função objetiva. E a minha variável, meu bzinho aqui, é zero. No caso aqui eu chamei, tá? Só colocando aqui como eu estava já pensando em colocar as variáveis de folga. Aqui eu chamei de w, a primeira, de t a segunda e de f a terceira, ok? Então, aqui eu tenho as minhas variáveis de folga. E aqui eu tenho as variáveis do meu problema. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Não tem problema, tá? Da minha troca, mudança aqui. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que eu estaria invertendo aqui a ordem da matriz de identidade. Que as minhas variáveis de folga vai simplesmente me escrever uma matriz de identidade aqui de ordem 3, porque eu tenho 3 restrições. Então, a minha primeira equação vai ficar 2 e 4. O z é 0. Aí, eu tenho 1, 0, 0. Opa, aqui eu... 2 e 4. 1, 0, 0 para igualar a 10. A segunda eu tenho 6 e 1. 0, 1, 0 para igualar a 6. E a terceira eu tenho 1, menos 1, 0, 0 e 1 para igualar a 30. A minha coluninha de z vai ser 0 porque eu não tenho z em nenhuma restrição, ó. Tá? Aqui, ó, para eu achar minha base, o que vai acontecer? Eu venho para cá, eu tenho w aqui, bateu no 1, vem para cá. Então, aqui tem o w. Eu venho aqui, ó, bater o t aqui no 1, vem para cá, vai ser o t. O F eu venho aqui, ó, chegou no 1, ele vem pra cá, o F tá aqui. Então, essa aqui vai ser minha base, ok? Aqui, ó, o que eu posso enxergar, o que eu enxergo aqui, ó? A matriz de identidade de ordem 3, ok? Então, eu tenho que simplesmente lembrar disso, tomar esse cuidado. Aqui eu tenho a coluninha da minha matriz já do problema. E aqui eu tenho as variáveis de folga. Lembrando que todas elas são positivas. Agora, o que eu preciso pensar? As variáveis que vai entrar na base. Então, a variável que vai entrar na base vai ser quem?
vai ser a variável não básica, que no primeiro momento é essas duas aqui, tá? Vou olhar a função objetiva, que eu tenho menos 3 e menos 5. Como eu estou trabalhando o problema de maximização, eu preciso ter um valor negativo para estar entrando. E qual tem o valor negativo? Maior valor absoluto. Eu tenho menos 5. Que o valor absoluto dele é 5 e é maior do que 3. Então, aqui, ó, vai estar entrando, está indicando quem entra na base. Então, aqui eu tenho a coluna da variável que vai entrar na base, ok? Agora, para eu fazer a coluna quem vai sair, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu vetorzinho B e vou dividir pelos elementos da coluninha de Y. Então, eu vou ter 10 dividido por 4, que vai me dar 2,5. Eu vou ter 6 dividido por 1, que vai me dar 6. Aqui eu tenho 30 dividido por menos 1, vai me dar menos 30. Negativo, não me interessa. Eu preciso ter o menor valor positivo, tá? Mas menor valor positivo. Então, entre menos 2,5 e 5, e 6, aliás, 2,5 é menor, então sai da base minha variável W. Então, a próxima aqui, ó, vai ter o quê? Não vai mais ser W, eu vou ter Y. E as outras duas variáveis, o T e o F, continua, tá? As variáveis aqui a gente pode dar o nome que quiser. A primeira mantém aquela que eu já dei no problema. As de folga, eu posso dar a sequência que eu quiser. Então, aqui, ó, eu já achei a variável que entra e a variável que sai da base. Então, eu sei que tá aqui, ó. E o elemento comum entre elas tá aqui, ó, é o 4. Então, esse daqui é meu elemento pivô. Vai ser o elemento no qual eu vou estar dividindo toda essa linha. Então, eu vou dividir a linha inteirinha, que vai ser minha linha de Y, eu vou encontrar ela dividida a linha de W aqui por 4. Então, eu vou ter 2 dividido por 4. Aqui, eu vou chegar em meio. Quatro dividido por 4, eu tenho 1, que eu preciso chegar aqui, ó, nessa mesma posição aqui. Eu tenho 1 dividido por 4, eu tenho 0,25. 0 dividido por 4 é 0. 2,5. 10 dividido por 4, eu tenho 2,5, somado 0, eu tenho 2,5, ok? Então, aqui eu tenho o que a gente chama de nova linha pivô. A minha linha coluninha aqui de Z, ó, ele não se altera, tá? Porque o Z vai continuar tendo só na função objetiva. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar em zerar os demais elementos da coluna. Então, para eu zerar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa linha por menos 1 e vou estar somando. Então, a hora que eu fizer a soma, a multiplicação dessa linha por menos 1 e somar com essa, eu vou ter quem? Aqui eu vou ter menos meio, mais 6, eu vou ter 5,5. Aqui eu vou ter 0, porque menos 1 mais 1 vai ser 0. Aqui eu tenho menos 0,25 mais 1, mais 0 que tem aqui, né? Então, vai ficar menos 0,25. Aí, eu vou fazer 0 somado com 1, vai continuar 1. Aí, vai ficar 0 somado com 0, vai manter o 0. Aí, eu tenho menos 2,5 somado a 6, eu vou ter 3,5. Agora, para eu zerar aqui, ó, essa posição, então, basta eu fazer o quê, ó? Somar as duas linhas. Então, eu vou ter 1 somado a meio, eu vou ter 1,5.
Por que que eu somo? Porque eu já tenho menos 1 aqui, ó. Então, aqui vai dar 0. Aqui eu vou ter 0,25. Aqui eu vou ter 0. Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 32,5. Agora, eu preciso zerar aqui, ó, a posição desse menos 5. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa linha por 5 e vou somar. Então, eu vou ter o quê? 5 vezes 1, 5. Menos 5, 0. Aí, eu preciso fazer aqui, ó, 5 vezes meio. Menos 3. Eu vou ter menos meio. Tá? Aqui eu vou fazer 5 vezes 0,25 e vou somar a 0. Aqui eu vou fazer 0 vezes 5 e vou somar a 0. 0 vezes 0 e somado a 0. 5 vezes 2,5 somado a 0. Eu vou ter 12,5. Ok? Então, aqui, ó, eu já tenho a segunda coluna. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa agora. Eu vou pegar as variáveis, vou verificar, ó, pra ver se já vou fazer se tá certo. Eu saí de 0 para 12,5. Ok, aumentou. Continuei com as minhas variáveis positivas. Então, eu tô no caminho certo. Aí, eu venho pra cá, na função objetivo, pegar as variáveis não básicas, que são essas duas. Verificar se tem negativo. Se tiver negativo, qual é o maior? No caso, eu só tenho um negativo, então essa daqui que vai estar entrando na base. No caso aqui agora, vai ser x. Então, ó, já tem a coluninha da variável que está entrando na base. Preciso achar quem vai sair da base. Então, eu vou fazer o vetorzinho b dividido por esses elementos aqui. Ok? Então, aqui eu vou ter 2,5 dividido por meio, que vai ser 5. Aqui eu tenho 3,5 dividido por 5,5, que vai ser 0,64. Aqui eu tenho 32,5 dividido por 1,5, que vai ser igual a 21,67. Então, o menor valor positivo é esse daqui, ó. Então, sai a variável t. Sai a variável t. Então, eu vou ter o quê? Que a minha nova base vai ficar quem? Então, saiu o t, vai entrar x. Então, o x vem pra cá. Se eu não mudar a posição, é mais difícil de eu errar. Tá? Então, aqui eu vou ter minha nova base. Eu vou manter, tá, a coluninha aqui de z. Porque aqui não vai alterar nada, o z sempre vai estar só na função objetiva. Eu já sei que quem tá saindo é essa linha aqui. Então, eu sei quem é o elemento comum, que é o meu pivô, que vai ser 5,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa linha aqui por 5,5. Vou dividir todos os valores aqui por 5,5. Ok? Fazendo isso, eu vou ter... Então, aqui, ó, já vai estar com esse valor aqui. Então, aqui, ó, eu tenho a divisão dessa linha aqui por 5,5. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso zerar 1,5 e preciso zerar meio. Bom, para eu zerar meio, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa linha aqui por menos meio e tá somando aqui. Então, aqui vai dar 0. Aqui vai manter o 1. Aqui vai me dar... Lembrando que eu vou estar sempre multiplicando a linha pivô, que é essa daqui, que eu dividi por 5,5,
pelo oposto do valor que eu quero zerar. Então, nesse caso aqui, por meio e tá somando, ok? Agora, aqui eu preciso zerar 1,5. Então, eu vou multiplicar essa linha aqui por 1,5, tá? Então, aqui vai dar 0. Pode perceber, ó, que aquelas que já eram básicas não altera. É a única linha, coluna que não se altera. São as das variáveis básicas. As das variáveis não básicas, essa que está se alterando. Inclusive, aquela que está deixando de ser básica, né? Bom, então aqui eu já tenho as restrições. Agora aqui eu tenho menos meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por meio e tá somando. Porque eu preciso zerar aqui. Isso aqui é menos meio, eu tenho que multiplicar por meio. Para poder zerar. Então, aqui são as minhas variáveis básicas, tá? Já era e continuou o y. E aqui eu tenho as não básicas, que são as duas. E aqui eu tenho a terceira variável básica. Então, o que acontece? Olha, agora eu vou observar o quê? Eu vim aqui, ó, de 12,5 para 2,82, aumentou. As variáveis continuam positivas. Se aqui eu chegar em uma conta com negativa, eu fiz conta errada, hein? As variáveis não básicas positiva. Se eu preciso de negativa para entrar, significa que eu cheguei na solução ótima. Então, aqui eu tenho a minha solução ótima. Que é, o meu Z vem aqui, ó, que é 12,82. O meu Y, eu venho aqui, ele é 2,18. O meu X, ó, eu venho aqui, é 0,64. Aí eu tenho o F, que é 31,54. E eu tenho que o meu W vai ser 0 e o meu T vai ser 0. São as variáveis não básicas. Essas aqui são as minhas folgas. Então, aqui eu tenho a solução ótima desse probleminha dado aqui inicialmente, ok? Então, aqui eu vou usando o simplex para estar resolvendo. Lembrando sempre que eu tenho que ter o elemento pivô, minha linha pivô, como base para fazer as novas tabelas, ok? Ó, vamos agora no problema de minimização. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho minha função objetiva, que eu vou fazer o mesmo esquema da função de maximização. Eu vou passar esses dois termos para lá. Então, menos 2, que ele era negativo, ele vai passar positivo. O y, que é positivo, ele vai passar negativo, tá? Regra de sinal. Aqui eu vou estar somando uma variável de folga. E aqui eu vou estar somando uma outra folga, tá? Então, aqui vai ficar menos x mais 2y mais o w igual a 2. Aqui vai ficar 2x mais y mais t igual a 6. Então, é esses valores aqui que eu vou estar passando para minha tabela. O meu w e o meu t vão ser maiores ou iguais a 0, tá? O x e y ele era, continua, mantém. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter 1. Aqui eu vou ter 2 menos 1. Aqui eu tenho 0, 0 e 0. Aí eu venho para a minha função, para as minhas restrições. Então, eu tenho 0. Não tem o y em nenhuma delas, tá? Então, aqui eu vou ter 1, menos 1 e 2. Aqui vai me fornecer a minha, que é 2. A minha matriz de identidade. Aqui eu tenho 2 e 1. Então, aqui, ó, eu tenho a minha matriz identidade de ordem 2, duas variáveis base, de folga, ordem 2. Aí, eu vou lá para minha base. Minha base tá aqui, ó, W, bateu no 1, vem para cá.
T, bateu no 1, vem pra cá. Então, aqui eu tenho a minha base. Agora, o que eu vou fazer? Como eu tô no problema de minimização, eu vou estar entrando com valores positivos. Maximização, eu entro com valores negativos. Minimização, positivo. Se eu tenho vários valores positivos, eu vou pegar sempre o maior, porque eu quero chegar sempre na minha solução mais rápido. No caso aqui, eu só tenho uma, então é ela que vai estar entrando. Então, vai estar entrando variável x. Aqui, ó, eu tenho a coluna da variável que está entrando. Aí, eu vou fazer o quê? A razão para saber quem está saindo. 2 dividido por menos 1, menos 2. Negativa, eu descarto. 6 dividido por 2 é 3. Mas como só tem um positivo, é ele que está saindo da base, que é a variável t. Da base, tá? Então, aí eu tenho quem? Eu já sei quem é a variável que entra. Sei quem é a variável que sai. E sei quem é o elemento comum. Que é o meu 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha, vou dividir inteirinha por 2. Então, vai ficar 0, vai ficar 1, vai ficar meio, vai ficar 0, porque o W ele não sai, vai ficar meio e vai ficar 3. Então, aqui, ó, como que vai ficar a minha base agora? Vai ficar o W e vai ficar X. Aí, o que eu fiz? Agora, aqui eu tenho minha variável, eu tenho a minha linha pivô. Agora, eu vou zerar as outras duas. Vou zerar o menos 1 e vou zerar o 2. Menos 1, ó, com 1, o que vai fazer? Basta somar. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o 0. Somando aqui, ó, eu vou ter 2,5. Somando aqui, eu tenho 1. Aqui eu tenho 0. Somando que eu tenho meio. Certo? Se eu fizer a soma aqui, vai dar meio. Eu fizer a soma aqui, vai me dar 5. 2 com 3, 5. Aí, eu venho pra cá. Agora, eu preciso somar, zerar 2. Então, eu preciso multiplicar por menos 2. Multiplicando aqui por menos 2, menos 2 mais 2, 0. Que mantém. Aqui, eu vou multiplicar por menos 2. Somando a menos 1, vai me dar menos 2. Eu vou multiplicar por menos 2, vai dar 0. Vou multiplicar por menos 2, eu tenho 1 somando com 0. Menos 1. E aqui eu vou estar multiplicando por menos 2, vai dar menos 6. Agora, eu vou às variáveis não básicas, que é y e t. Eu tenho valores negativos. No caso aqui, eu já tenho minha solução ótima, porque eu estou entrando com valores positivos. Então, se eu entrar com valores negativos, eu vou estar diminuindo. Aliás, vou estar somando, vou estar aumentando em vez de diminuir. Eu, como eu estou no problema de minimização, eu tenho que diminuir. E realmente, ó, de 0 para menos 6, então eu diminuí. Ok? Então, eu cheguei na minha solução ótima, tá? Essa daqui. Que vai ser eu tenho que o meu z é menos 6, só que na realidade a gente pensa em 6, porque eu estou diminuindo o meu custo, ou meu prejuízo, ou meu desperdício em 6 unidades. Tá? É essa a minha leitura. Eu tenho o meu x, que vale 3. Meu y, por ser não básico, vale 0. O meu w vale 5. E o meu t vale 0, porque o t já é não básica. Aqui são as minhas folgas. Ok? Então, aqui eu tenho a solução ótima para esse problema aqui. Ok, pessoal? Bom, aqui eu tenho, olha, mais um problema de maximização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar construindo a minha função, reescrevendo a minha função objetiva.
Aqui eu vou estar somando variáveis de folga. Então, aqui eu tenho somando 3 variáveis de folga para manter a minha matriz de identidade. Então, vamos lá. A minha função aqui, objetiva, vai ficar 1, menos 3, menos 5, e o restante 0, porque as folgas é 0, e o meu B inicialmente é 0. Eu tenho a coluninha de Z, não tem nenhuma restrição, então vai ser 0. Então, aqui vai ficar 2, 4. A minha folga está sendo somada na primeira, para igualar a 10. A segunda eu tenho 6, 1. Estou somando a folga nela, para igualar a 6. A minha terceira eu tenho 1 e 2. E vou igualar a folga também, para chegar nos 30. Bom, aqui minha variável, minha base vai ser quem? O W, o T e o F. Inicialmente, sempre as variáveis de folga. Aí elas vão se alterando de acordo com o desenvolvimento do problema. Então, aqui ó, eu tenho maximização, vai entrar com valores negativo, maior valor absoluto. Então, de 3 e 5, vou estar entrando com 5. Ok? Então, 5, ele me diz que a variável que entra na base vai ser y. Agora, eu preciso saber, aqui eu já sei quem vai entrar, então eu já tenho a coluninha de quem entra. Agora, eu preciso saber quem sai. Para saber quem sai, eu vou fazer o quê? A divisão do meu vetor B pela coluninha, o elemento da coluninha de y. Então, aqui eu vou ter 10 dividido por 4, vai ter 2,5. Eu vou ter 6 dividido por 1, eu vou ter 6. Eu vou ter 30 dividido por 2, eu vou ter 15. Então, quem sai aqui, ó, vai ser a minha variável W. Então, W tá saindo da base. Então, aqui eu já sei o quê? Que quem sai da base tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de linha pivô. E aqui, na interseção, tá, da linha da coluna, eu vou ter o meu pivô. Por quê? Porque o elemento em comum entre linha e coluna, tá? Variável que entra, variável que sai. Então, o que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir essa linha inteirinha aqui, ó, por 4. A hora que eu faço essa divisão por 4, tá? Eu vou estar obtendo a minha nova linha pivô, a linha que vai dar sustentação ou base para eu encontrar todo o resto, ok? Essa linha aqui, ó, essa coluninha de Z aqui, ó, ela nunca vai mudar. Quem que vai ser minha base agora? O meu Y tá entrando no lugar de W. O restante se permanece, tá? Que é o F. Aliás, é o T aqui. E o F aqui, ok? Ela se permanece. Então, aqui, a hora que eu fizer a divisão, eu vou chegar em quem? Em meio. Em 1. 0,25, 0, 0 e 2,5. Agora, eu vou trabalhar para zerar os demais. Ah, para eu zerar aqui, eu vou multiplicar aqui por menos 1 e somar. Tá? A hora que eu fizer isso, eu vou obter a linha de T, segunda linha de T. Então, eu vou estar multiplicando aqui, ó, por menos 1 e somando ali. Então, aqui eu vou ter 5,5. Eu vou ter 0, que é o elemento que eu quero zerar. Menos 0,25. Multiplicando por 0 e somando, eu vou ter 1. E aqui eu vou ter 0. Aqui eu vou ter... eu vou multiplicar por menos 1 e vou estar somando, ok?
Então, agora eu já tenho a linha da variável t. Agora, eu vou fazer da variável f, ok? Para a variável f, eu tenho 2 aqui que eu preciso zerar. Então, eu vou multiplicar essa linha aqui por 2 e somar essa. Então, aqui eu vou ter o quê? Menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, aqui vai ficar com 0. Aqui eu vou multiplicar meio por menos 2 e somar 2. Vou multiplicar meio por menos 2 e vou estar somando a 1. Tá? Aí, aqui eu vou ter... Vou multiplicar por menos 2 e somar. Multiplicar por menos 2 e somar. Multiplicar por menos 2 e somar. Ok? Aqui a mesma coisa. Vou multiplicar por menos 2 e vou somar. Tá? Então, eu vou ter... Aí, o que que acontece aqui, ó? Eu vou precisar agora zerar menos 5, ok? Para eu zerar o menos 5, o que que eu vou fazer? Eu vou estar multiplicando por 5. Sempre oposto. Aqui era negativo, agora aqui é positivo, tá? Então, que eu multiplicar menos 5 aqui e somar por 5, vou ter menos 5, vai dar 0. Aqui vai ficar menos meio. Aqui eu tenho 1,25, aqui eu tenho 0, 0 e 12,5. Ok? Então, aqui eu tenho a nova função objetiva. O que que acontece agora? Eu vou aqui na função objetiva, eu vou verificar se eu tenho valor negativo. Eu tenho aqui, ó, variável não básica, então aqui vai estar entrando o x. O que que acontece? Eu vou estar verificando agora, fazendo o quê? A razão, tá? Da variável que entra. Então, o vetorzinho b pela variável que entra, eu vou ter 2,5 dividido por meio. Eu vou ter 3,5 dividido por 5,5. Aqui eu tenho 25 dividido por 0 indeterminado. Sem indeterminado, descarta. Então, eu vou estar pegando quem? O valor menor, tá? Que é esse daqui, positivo. Lembrando que negativo também não entra, ok? E aqui eu tenho, ó, o meu valor, meu termo comum, que é o quê? Cruzamento da linha e a coluna da variável que entra com a variável que sai. Então, eu vou estar fazendo, agora a minha base vai ser quem? O y permanece, o x vem pra cá e o f fica quietinho ali. Não vou ter que mexer, ok? Primeiro, eu preciso fazer o que agora? Dividir essa linha, que vai ser a linha de x, por 5,5. Então, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar menos 0,45, 0,15, 0 e vai ficar 0,64. Então, eu vou usar essa linha aqui para poder zerar os outros termos, ok? Sei? Na linha de F, já tá zerado. Então, eu só vou copiar, tá? Não tenho o que fazer. Porque eu já tá com 0, então permanece o 0. A linha de y, você precisa multiplicar por menos meio. Essa coluna aqui permanece, tá? Vou multiplicar por menos meio. Então, eu vou multiplicar aqui por menos meio e somar. Então, o que é básico permanece, tá? Aqui, a hora que eu fizer a continha, multiplicar por menos meio e somar. Eu vou obter esses valores aqui.
A linha de Z, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar agora por meio, porque eu tenho menos meio aqui. Então, eu preciso multiplicar aqui pelo número positivo. Então, eu vou multiplicar por meio e somar. Então, aqui vai dar 0, tá? Multiplicando por meio e somando. Eu vou ter esses valores aqui, ó. Então, o que eu vou olhar agora nas variáveis não básicas? Valores positivos. Significa que eu já cheguei no ótimo, porque se eu entrar com algum valor desses negativo, o que vai acontecer? Eu vou diminuir positivo aqui, eu vou estar diminuindo esse valor. E, na realidade, eu não quero diminuir, eu quero aumentar esse valor. Então, até o momento, eu não tenho mais como fazer esse aumento, ok? Então, eu cheguei na minha solução ótima. Minha solução ótima diz o quê? Que eu tenho aqui, ó, eu cheguei no meu Z 12,82. O meu X, eu cheguei em 0,64. O meu Y em 2,18. As minhas folgas, que eu cheguei aqui, no caso, meu F, em 25. O meu W e o meu T, que são as outras folgas, igual a 0. Então, aqui eu tenho as folgas, ok? Então, aqui eu tenho a solução ótima para o meu probleminha. Ok, pessoal? Bons estudos a todos.